Está no ar MP Cidadão e em meio à pandemia do Covid-19, nós tivemos que fazer algumas adaptações para continuar a levar até você aquilo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está fazendo junto com a sociedade para combater o Covid-19. E o nosso programa você já conhece. Nós temos vários quadros e no bloco de entrevista nós sempre trazemos membros do Ministério Público para conversar com você. E temos também o Juridiquês, onde nós sempre explicamos termos jurídicos que não são muito bem dominados pela sociedade. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E nós vamos agora ao MPRJ nas redes. As redes do MPRJ apresentam aos cidadãos o painel do Saneamento Básico, ferramenta lançada pela instituição com dados relativos ao tema e coletados pelo CAU Meio Ambiente nos 92 municípios do estado. Os posts animados reforçam a importância do tratamento de esgoto, o armazenamento e a distribuição de água de qualidade, um direito garantido pela Constituição Federal e pela Lei 11.445 de 2007. Conheça o painel que é utilizado pelos promotores de justiça na fiscalização desse direito constitucional e que está disponível ao acesso de todos os cidadãos. Acompanhe comigo como está a atuação do MP do Rio de Janeiro no combate ao coronavírus. Para que a gente possa entender como vem sendo a atuação do GCAC nas audiências de custódia durante o período em que estão sendo adotadas as medidas de combate à pandemia do coronavírus, é importante entender inicialmente que as audiências de custódia, da forma como elas foram pensadas e implementadas no Brasil lá em 2015, elas dependem da presença física do preso. A aferição da legalidade do ato prisional, tanto pelo aspecto jurídico quanto pela verificação factual da ocorrência de violência, de excesso policial, de tortura, depende do encontro presencial entre magistrado, membro do Ministério Público e preso. Ou seja, as audiências de custódia, elas costumam ocorrer nas centrais de audiências de custódia. Aqui na capital, essa central fica sediada no presídio José Frederico Marques, em Benfica. Existem outras duas centrais no interior do estado, uma em Volta Redonda e outra em Campos, e essas centrais são as portas de entrada do sistema prisional, na medida que os presos, quando capturados em flagrante, são conduzidos a essas portas de entrada. E até por uma facilidade de fluxo de transporte de presos, decidiu-se por realizar as audiências de custódia nestas centrais, e assim tem sido feito desde 2017. E as audiências ocorrem, evidentemente, com a presença de juiz, promotor, defensor ou advogado, agentes penitenciários, serventuários da Justiça, assessores do Ministério Público, ou seja, um conjunto de pessoas que, neste momento, criam um grupo cuja congregação facilita a disseminação de uma epidemia, enfim, é absolutamente contrário àquilo que vem sendo pregado como medida de combate à expansão do coronavírus. Por isso, imaginou-se inicialmente a realização de audiências por videoconferência, em que esse encontro físico presencial fosse substituído por um encontro virtual entre juiz e preso. Ocorre que, logo na primeira semana de implementação desse sistema, em meados de março, verificou-se que ainda havia a congregação de um número de funcionários, de agentes, de operadores do direito que era incompatível com as medidas sanitárias vigentes. Portanto,
entendeu-se já naquela primeira semana que mesmo a videoconferência seria inviável, razão pela qual se pensou com a participação ativa do Ministério Público na concepção de um novo modelo de atuação. Se pensou em suspender a realização das audiências de custódia por hora e, atualmente, esse modelo vem sendo praticado desde meados para o final de março até hoje. Entendeu-se pela avaliação da situação prisional dos custodiados, pela análise dos procedimentos que são remetidos pela Polícia Civil. Portanto, os APFs, os autos de prisão em flagrante, que são predominantemente encaminhados por via eletrônica à Justiça, eles são analisados pelo Ministério Público, no meio do sistema interno informatizado. As manifestações do Ministério Público são protocoladas eletronicamente, assim como os requerimentos defensivos, e o juiz decide também numa plataforma eletrônica do processo eletrônico do Tribunal de Justiça. Aqueles autos das prisões em flagrante que não são eletrônicos são digitalizados por funcionários que ainda atuam em Benfica, no regime de escala, e as manifestações do Ministério Público de requerimentos defensivos são encaminhados por e-mail para que o juiz possa decidir sem a necessidade de um encontro físico, de um encontro presencial entre os operadores do direito que costumam atuar nas audiências de custódia. Esse modelo, pelo menos por hora, não tem previsão de alteração, ou seja, não há previsão no momento de retorno à formatação original das audiências de custódia, e o GCAC vem atuando de forma bastante intensa para não só manter as prerrogativas do Ministério Público, mesmo diante dessa situação absolutamente excepcional em que vivemos, mas para garantir a aplicação da legalidade e a defesa dos interesses da sociedade na avaliação da situação prisional em todas as prisões em flagrante que são encaminhadas aos cuidados do GCAC. E nós vamos fazer um breve intervalo e na volta nós teremos aqui o nosso bloco de entrevistas. Até já! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro continua trabalhando no combate à pandemia da Covid-19. Por meio da Resolução GPGJ número 2335, de 7 de abril de 2020, foi criada a Força-Tarefa de Atuação Integrada na Fiscalização em Combate ao Novo Coronavírus no Rio de Janeiro, para fiscalizar as estratégias dos governos estadual e municipal no combate à Covid-19. O MP Cidadão convidou o coordenador do Gabinete de Enfrentamento de Crise, o promotor de Justiça Tiago Veras, para falar sobre a atuação do MPRJ por meio da Força de Trabalho em Combate ao Novo Coronavírus. Como o MPRJ vem fazendo para integrar as ações entre as promotorias nos municípios do Estado do Rio de Janeiro? A Força-Tarefa ela atua nos casos de maior relevância institucional e social no combate ao coronavírus, desde que haja o pedido de auxílio por parte do promotor natural. Nós temos um caso que se repete em diversas comarcas no estado do Rio de Janeiro. A Força-Tarefa, muitas das vezes, ela tem um caso em que ela oferece o auxílio e que fica valendo como um paradigma. A Força-Tarefa, portanto, ela colhe todos os meios de prova, sobretudo com o apoio dos órgãos administrativos que dão suporte às atividades do núcleo executivo e, a partir do momento em que é formado um entendimento institucional entre a Força-Tarefa e o CAU, sobretudo o CAU Saúde, o CAU Cidadania e os demais centros de apoio operacionais com pertinência na matéria, a partir do momento em que a Força-Tarefa, então, em um caso concreto, adota uma determinada linha de atuação, nós procuramos replicar por todo o Estado essa linha de atuação. Isso é feito por meio do Centro de Apoio Operacional e, evidentemente, a título de sugestão, de orientação, respeitada a independência funcional do promotor que está presente em cada uma dessas comarcas. Portanto, essas boas práticas
que são calcadas em estudos jurídicos aprofundados, em estudos técnicos e científicos, em pareceres técnicos elaborados pelo GAT, pela CSI, pelo INOVA, pelo SEMP, toda essa informação que é produzida pela Força Tarefa, ela é ofertada e oportunizada também aos promotores que estão espalhados por todo o Estado, para que, observada a independência funcional de cada um deles, se eles quiserem, eles utilizem essas boas práticas em suas promotorias. Tem havido diferença entre os trabalhos realizados na capital e região metropolitana e os realizados no interior? A Força Tarefa, portanto, ela está à disposição de toda a sociedade fluminense. Ela está à disposição dos promotores da capital, da região metropolitana e também no interior do estado do Rio de Janeiro. E para todas essas promotorias, há casos em que já foi solicitado o auxílio para a nossa força-tarefa. Sabemos sim que existe alguma diferença de alguns casos concretos em razão das peculiaridades locais que acontecem ou no interior, ou na região metropolitana, ou na própria capital. Mas, de forma geral, os problemas e os temas se repetem, porque todos estamos vivenciando uma situação inédita, nunca antes vivenciada no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e em todo o mundo. É uma situação nova que demanda concentração, responsabilidade, eficiência e foco nas atividades ministeriais. E assim vem agindo a Força Tarefa, atuando no caso concreto e depois oferecendo os seus modelos, a sua forma de atuação para serem oportunizados aos promotores naturais, a fim de que eles repliquem em suas respectivas comarcas, de acordo com a sua independência funcional, as boas práticas que eles acharem convenientes. Qual a maior dificuldade para a atuação do MPRJ neste período? A maior dificuldade encontrada pelo MPRJ para atuar nesse momento de pandemia é justamente a necessidade de decisões e atuações mais céleres. A tomada de decisão por parte do promotor de justiça, apesar de ter que ser cautelosa e responsável, nesse momento ela precisa ser rápida. A sociedade precisa de um remédio rápido e o Ministério Público tem que atuar de forma rápida. Portanto, a maior dificuldade que encontramos nesse momento é realizarmos investigações céleres com resultado final rápido. Outra dificuldade encontrada pela Força Tarefa e pelo MPRJ como um todo nesse momento é que todos os trabalhos têm sido basicamente quase que 100% de forma remota. Então, as promotorias de justiça e a própria Força Tarefa vêm realizando as suas atividades em teletrabalho. Apesar do MPRJ, nos últimos meses e nos últimos anos, ter investido muito nessa área tecnológica, que já estava inclusive em implantação em diversos sentidos no âmbito do Parquê Fluminense, a verdade é que agora é a primeira vez em que todos esses órgãos do MP, administrativos e de execução, estão tendo a necessidade de trabalhar quase que 100% de forma remota em teletrabalho. Como é uma situação nunca antes vivida, existe uma necessidade de ajuste inicial, não estávamos acostumados com isso, mas em razão desse investimento e desse planejamento prévio da Procuradoria-Geral de Justiça, vem sendo possível sim prestar um resultado e um trabalho eficiente à população, sobretudo diante dessas ferramentas tecnológicas que são apresentadas e oportunizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, como MP em Mapas e todas as plataformas à disposição dos promotores, com todas as ferramentas tecnológicas que foram colocadas pela administração superior à disposição de todos nós. Graças a esse investimento em tecnologia da informação é que hoje estamos conseguindo sim fazer esse trabalho que a sociedade nos exige. É, sem dúvida, uma situação nova vivida por membros e servidores do MPRJ. O que o senhor acha que fica como aprendizado no modo de atuação? Algo que começou durante este período e pode ser levado adiante, por exemplo? A pandemia do novo coronavírus, ela vem impondo, portanto, uma nova forma de atuação do MPRJ. É uma situação inédita, muito triste e muito grave, que abate todo o nosso planeta. E no âmbito do MPRJ, como não poderia deixar de ser diferente, estamos tentando utilizar os instrumentos à nossa disposição para prestar o melhor serviço público à sociedade. Nesse sentido, nós temos como um grande legado que ficará dessa situação da pandemia a questão da utilização das ferramentas tecnológicas à disposição dos promotores e servidores do MPRJ. A administração superior do MP vem, nos últimos anos,
dando todo o suporte nesse sentido de aquisição de novos equipamentos, novos cursos de formação relacionados à parte de TI. Agora, em razão da pandemia e que estamos em teletrabalho, todos esses instrumentos estão sendo colocados em prática. Portanto, como um legado positivo que tiraremos dessa questão da pandemia do novo coronavírus, está, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de utilização com maior frequência de todas essas ferramentas que estão à nossa disposição. Outro legado positivo que temos agora com a força-tarefa e com todo o MPRJ no combate ao coronavírus é a maior integração, eu chamaria de horizontal e vertical. Horizontal numa conversa entre os promotores de justiça de diferentes áreas, a saúde cada vez mais conversando com a segurança pública, com o meio ambiente, com o consumidor, com o patrimônio público, com a cidadania. Então, os promotores em diferentes áreas de atuação, eles estão sendo obrigados a trabalhar de forma integrada entre si, juntando informações, trocando prova, trocando ideias para que possamos chegar a uma melhor solução ao caso concreto. Por outro lado, existe também uma boa experiência e uma boa prática que levaremos como legado, que é uma atuação vertical, ou seja, uma maior integração e maior articulação ainda existente entre as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça. Não são poucas as vezes em que a força-tarefa ou os promotores naturais precisam obter alguma decisão em tutela de urgência em algum plantão judicial. Eventualmente, ou como recorrente ou como recorrido, a questão é levada ao Tribunal de Justiça. E, nesse sentido, são realizadas reuniões e atuação entre as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça para que o melhor parecer e a melhor decisão em segundo grau também garantam um resultado prático que atenda ao interesse da sociedade. Existe algum tipo de integração entre o MPRJ e outros ministérios públicos no combate ao coronavírus? Tem havido alguma articulação do CNMP em relação a uma atuação integrada? Com o objetivo de cumprir as suas funções institucionais, a força-tarefa, como já dito antes, ela tem um relacionamento não só interno, com outras promotorias de justiça, com o promotor natural que solicitou ajuda e também com os órgãos administrativos que nos prestam todo o suporte necessário. Então, além de todo esse suporte interno dentro do MPRJ, a força-tarefa também atua em integração com órgãos externos, como já dito, órgãos do Poder Executivo, tribunais de conta e, como não poderia deixar de ser, com o próprio Ministério Público. Não são poucas as vezes em que há uma articulação e integração por meio de ofícios, de reuniões e de atuações específicas em eventuais demandas entre MPRJ e Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e a própria Defensoria Pública. Nesse sentido, podemos citar o caso que nós chamamos da cadeia do óbito, que está em curso na Força-Tarefa. Realizamos investigações tendentes a solucionar e a facilitar a população para concretizar as medidas necessárias relacionadas ao sepultamento, no caso de óbito de uma pessoa com Covid. Nesse sentido, nós temos o auxílio prestado ao GAESP e uma atuação conjunta com o GAESP na questão do SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos. Como que isso vai acontecer? Se através de órgãos do Estado do Rio de Janeiro ou dos seus municípios. Como que essa declaração de óbito vai acontecer quando uma pessoa falecer dentro da sua residência? Como vai ser feito o traslado do corpo até o cemitério? Como vai ficar a questão da certidão de óbito? Aonde essa pessoa vai ser cremada ou sepultada? Se serão possíveis covas rasas, se haverá licenciamento ambiental para enterrar essas pessoas. Então, toda essa questão da cadeia do óbito, ela também está na atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Força-Tarefa, com integração com a Defensoria, com o Ministério Público Federal e também com outros órgãos, como a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e os próprios municípios. Essa atuação integrada entre todos esses órgãos é imprescindível para que possamos ter uma solução mais eficiente, mais rápida e mais articulada para entregar para a população. A população passa por um momento de dor, de tristeza e de desespero. Então é obrigação do Ministério Público se integrar junto aos demais órgãos internos e externos para entregar um trabalho final o mais rápido possível a título de orientação e de facilitar a vida dessas pessoas.
Nesse sentido, ressalto também a atuação do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que vem evitando esforços no sentido de editar resoluções e recomendações para orientar a atuação dos Ministérios Públicos estaduais. Foi expedida, por exemplo, uma recomendação fomentando nos promotores naturais a necessidade de eventualmente remanejar recursos oriundos de TACs, termos de ajustamento de conduta, em outras áreas, para que essa verba seja utilizada na saúde, no combate ao coronavírus. Temos um caso concreto que tramita na Força Tarefa de um TAC que foi celebrado pelo promotor natural, pela Promotoria do Meio Ambiente de Itaboraí, em razão da construção do Comperge. O TAC foi celebrado com o Estado do Rio de Janeiro, com o INEA e com a Petrobras, e nesse TAC, em obrigações de pagar, foi obtido pelo MPRJ o compromisso da Petrobras de pagar cerca de 865 milhões de reais. Uma parte desse valor, ela foi colocada à disposição do município de Itaboraí para a realização de projetos socioambientais. Portanto, parte desse valor, o município apresentou um projeto, o MP pediu a retificação desse projeto a fim de que ele fosse complementado e finalmente o município complementou para utilizar parte desse valor para a desapropriação, a construção e o início de operação em 30 dias em um hospital no município de Itaboraí, com diversos leitos para atender a população com Covid-19. Então nós temos um caso concreto em que a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público foi atendida pelo promotor natural em atuação conjunta pela Força Tarefa, viabilizando a aquisição e a operação em curto espaço de tempo de um hospital municipal para atender a população. Tudo com a devida fiscalização de cada centavo que é utilizado do dinheiro público. Tudo com a devida destinação carimbada pelo Ministério Público e tudo com a prestação de contas a todo momento desse valor. Portanto, o Ministério Público, através da Força Tarefa, em conjunto com os promotores naturais, procura atuar em todas as áreas relacionadas à saúde para dar o melhor resultado possível à população nesse momento difícil. E você vai conhecer agora em detalhes o funcionamento dos diversos órgãos do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Por Dentro do MPRJ. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é formado por promotores de justiça que atuam no primeiro grau de jurisdição e por procuradores de justiça que atuam no segundo grau. No MPRJ, contamos atualmente com 190 procuradores de justiça representando a instituição junto às câmaras do Tribunal de Justiça do Estado. Os procuradores contam com o auxílio do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça, o CAL Procuradorias, que é coordenado pela Procuradora de Justiça Maria Conceição Lopes. Dentre as atribuições do Centro de Apoio Operacional, também conhecido como CAL Procuradorias, compete sugerir ao Procurador-Geral a criação de grupos experimentais de especialização temática, sugerir a realização de convênio com entidades privadas para o melhor aperfeiçoamento da instituição, ficar atento às inovações das políticas nacionais, estaduais e internacionais, a fim de que a gente possa também implementá-las no que for possível no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e outras medidas. No âmbito administrativo, os procuradores de justiça contam com o suporte do Centro de Apoio Administrativo e Institucional dos Procuradores de Justiça, que é coordenado pela Procuradora de Justiça, Sumaia Elaiel. No Centro de Apoio Administrativo e Institucional, nós contamos com uma secretaria que dá apoio a toda a sua estrutura, uma gerência de suporte logístico às Procuradorias de Justiça e com as secretarias das Procuradorias de Justiça especializadas, a Secretaria de Tutela Coletiva, a Secretaria de Habeas Corpus, a Secretaria de Infância e Juventude em matéria infracional e não infracional. No Centro de Apoio Administrativo Institucional, nós contamos com 252 analistas processuais, os técnicos processuais, que auxiliam diretamente os procuradores de justiça,
sendo que atualmente 149 analistas aproximadamente estão em regime de teletrabalho, exercem suas funções em home office. E é um trabalho que é inovador e está dando muito certo na nossa administração. Cabe ao Centro Administrativo e Institucional dar suporte aos procuradores de justiça no desenvolvimento de suas funções, seja com recursos de mobiliário, seja com a designação de analistas processuais para lhes prestarem apoio. Outra importante estrutura administrativa do MPRJ para o trabalho desenvolvido na segunda instância é a Coordenadoria de Movimentação dos Procuradores de Justiça, que tem seu trabalho definido pela Resolução 2080 de 2017. Nós temos a obrigação de formular um quadro, uma minuta de quadro de procuradores de justiça, um quadro de acumulações, procuradores que têm as acumulações que são oferecidas e aqueles que querem e têm condição de acumular naquele mês. Nós definimos férias, registramos as férias, e registramos também as licenças especiais. Nós fazemos a planilha de acumulação para pagamento, remetemos ao DRH a lista de acumulação de procuradores que acumularam em determinado mês, é feito de mês a mês para pagamento. Nós fazemos também a lista e o edital, mandamos o edital de concurso, de designação temporária e do resultado do concurso. Então, são as atribuições que nós temos. E outras que resultam até dessas atribuições principais que estão previstas na Resolução 2080. Acompanhe o próximo programa e entenda como funcionam os órgãos colegiados do MPRJ. E agora, tire as suas dúvidas com os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro no nosso quadro Juridiquês. Meu nome é Andréa Fava, sou promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu estou subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e vou falar um pouquinho sobre as nomenclaturas dadas ao indivíduo que pratica crimes na sociedade. Bem, no primeiro momento, na fase do inquérito policial, a nomenclatura que é dada é indiciado. Se o sujeito é preso em situação de flagrância delitiva, o termo usualmente utilizado é flagranteado. Quando ele é apresentado em sede de audiência de custódia para que sejam analisadas as condições de sua prisão, utilizamos também o termo custodiado. Quando oferecemos a denúncia, ou seja, quando é deflagrada a ação penal, o termo correto é denunciado e, ao ser recebida essa denúncia pelo juízo, o indivíduo passa a ser denominado acusado ou réu. Então já existe uma demanda oferecida contra o mesmo que foi aceita pelo juízo criminal. E o nosso MP Cidadão Especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acompanhe os horários das reprises aqui na TV Justiça. No YouTube, se inscreva, ative as notificações e nas redes sociais acompanhe o nosso programa. Sua participação é fundamental. Eu fico por aqui, um grande abraço, se cuide e até a semana que vem. Tchau!